A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs que me escutam nesse momento. Quem vos cumprimenta mais uma vez é sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Irmãos, eu estou aqui para deixar mais uma palavra de alerta, para todos os irmãos. Você aí que é jovem, você que é fraco na fé, Você que qualquer coisinha que você ouve já te abate. Você começou a passar por luta, por dificuldade, já é motivo de murmurar: eu não vou para a igreja mais, eu não sirvo para me ser crente. Tem pessoas que são dessa forma, irmãos? Então, eu creio assim que no tempo que nós estamos vivendo, é tempo de nós ter mais amadurecimento espiritual e ver que sem Jesus nós não somos nada. E brincar, de ficar nesse muro, nós está dando muita legalidade para o inimigo e a gente deve ter consciência que o diabo não está brincando não, irmãos? Então nós estamos vivendo o tempo do fim e é momento de nós despertar na presença do Senhor para que nós não venhamos ser pegos, desprevenidos e venhamos arrepender depois de ser tarde demais. E eu gostaria de falar também, irmãos, dando um reforço, no caso, aos jovens também, pessoas que são novas, que estão aí, aderindo agora às experiências da vida. Então, é muito importante ouvir os conselhos, a orientação, principalmente da palavra de Deus, irmãos? E também dos homens e mulheres de Deus que obtiveram experiências com o Senhor, que já passaram por uma trajetória semelhante. E assim, irmãos, vou estar contando aqui um pouco do meu testemunho para os irmãos, para que você venha acrescentar a sua fé e ver que verdadeiramente a opção, o caminho, a solução é somente Jesus e nós devemos levar isso a sério, irmãos? E não perder o tempo tão precioso que nós temos com coisas vãs, E, assim, decidir de vez, se firmar de vez e aproveitar o nosso tempo para ser útil para Deus aqui na terra, irmãos? Aproveitar o nosso tempo para fazer algo útil para o Senhor, para dar frutos para o Senhor, ao invés de cruzar os braços, e ficar ali, dando lugar para as coisas do mundo. Não vai completamente para o mundo porque tem medo de ir para o inferno, e ao mesmo tempo não se firma com Deus completamente porque não dá lugar para isso acontecer, deixa a fraqueza envolver, tomar conta, e com isso está perecendo da mesma forma, porque está de braços cruzados e está dando legalidade para o inimigo e está ali entre uma fraqueza e outra, e a vida vai passando e você fica morno, Fica morna, como diz a palavra de Deus, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, irmãos, a situação é bem séria, A situação é bem séria, é muito mais séria do que muitos possam imaginar, E, enfim, irmãos, eu quando eu era jovem, quando eu nasci, irmãos, meus pais já frequentavam a igreja evangélica, igreja de doutrina, assim, na época, a igreja Assembleia antigamente, tinha uma doutrina, não era como hoje. E assim, eu cresci nesses ensinamentos, Meu pai já era bem mais, mais velho, então ele tinha lá as suas, como se diz, ele tinha lá o seu modo de viver honestamente, direitamente, Não deixava usar roupa curta, nem roupa masculina, nem tampouco roupa muito pelada. E assim, tinha um certo ensinamento que já vinha de casa, irmãos? Apesar que meu pai e minha mãe não eram completamente firmes mesmo na igreja, Assim, eu falo assim para ser membros mesmo, Porque eles viviam amigados, amaziados. Mas enfim, eles guardaram muita coisa da doutrina, Inclusive ensinaram os filhos também. E nisso, irmãos, que eu guardei por muito tempo, E quando foi chegando a fase da adolescência, o inimigo começa a vir, com as bandejas, com as oferendas. Olha aqui que eu posso te dar, o que eu posso te apresentar. E vem as influências, vem as amizades. E, consequentemente, a maioria dos jovens começa a querer experimentar, começa a querer envolver e participar, dessa bandeja, desse banquete que está aí no mundo afora esperando, você, que está ali para chamar a sua atenção, para, sei lá, te enganar, na verdade, porque o inimigo ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Então, para ele matar, para ele roubar, para ele destruir, ele vem de uma certa forma enganando o ser humano, irmãos? E ele engana verdadeiramente com muita lisonja, vamos dizer assim, com muita coisa traiçoeira, com muita coisa atraente aos olhos humanos, porém, é só um disfarce.
porque na verdade ele está interessado mesmo em enganar a alma do, enganar o homem, enganar a mulher para pegar a alma da pessoa, né, irmãos, para condenar a alma da pessoa. E assim me deu a curiosidade, né, por algum tempo, em alguma fase da minha vida, de querer também experimentar algumas coisas, né? Eu não digo relativamente a coisas assim, assim, semelhantemente de se entregar totalmente ao mundo, né, irmãos? Mas é como eu disse aqui, né? Não vai totalmente para o mundo, porque tem medo de ir para o inferno, não se entrega completamente a Deus, porque não dá lugar para isso, e fica ali em cima do muro, né? Entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra, não sabendo que se Jesus voltar nessa situação, a pessoa vai ser condenada da mesma forma. E então, irmãos, eu comecei a vestir calça, coisa que eu nunca tinha usado, né? Meu pai não deixava e nunca deixou, na verdade, por teimosia mesmo, eu comecei a usar. E sempre quando ele me deparava, né, ele brigava, ele reclamava, ele xingava, ele fazia que me bater, mas como ele já era bem de idade, né, irmãos, ele muitas das vezes não conseguia, né, quando ele ia me bater, eu sempre corria, então nessa peleja, às vezes ele já estava afadigado, com problema de saúde, para não passar tanto estresse, tanta fadiga, ele acabava engolindo aquilo tudo ali, né, então foi um momento difícil, né, para ele também. Então, assim, e eu fui na ignorância mesmo, na teimosia, na rebeldia, porque eu fui ensinada de uma certa forma. Tinha um certo, eu não digo temor, porque quem tem temor guarda, né, irmãos? Mas eu tinha um certo, assim, no fundo eu queria, né, um compromisso sincero com Deus, mas eu não estava me entregando a isso, né? Então, no fundo eu tinha esse certo receio, vamos dizer assim, né, de me entregar às coisas do mundo, porque no fundo eu sabia que era de Satanás, eu sabia que era ilusão do inimigo, né? Mas eu acabei deixando levar, né, irmãos? Fase de juventude, né, como eu digo para você aí, adolescente ou jovem, ou você, irmão ou irmã que está fraco na fé, ou que você conhece alguém, compartilha também esse áudio, para que você venha, quem sabe, né, ganhar essa pessoa para Jesus, que ela venha se converter, que ela venha se despertar. Então, irmãos, aí que acontece? Aí eu comecei a me iludir também, né? A participar de alguma dessas coisas, né? E começou sempre na vaidade, né, irmãos? Que quem é mulher sabe, homem também tem sim suas vaidades, né? Não é só as mulheres, não. E enfim, eu comecei a cair nessa vaidade, comecei a usar essa calça. E ali começaram as amizades, né? Na escola, nas ruas. É, a elogiar. Não, mas você é de calça, muito mais bonito do que de saia. Né? E a gente fica naquela, né? Ah, será que é mesmo? Não, tal. E o inimigo lá, né, irmãos? Com palavrinhas de lisonja, com palavrinhas astutas para poder ganhar sua confiança, ganhar você ali para te prender naquilo ali, né? Porque o diabo ele quer prender a gente ali naquela vaidade. E foi onde, né, eu comecei a me deixar levar, né? Não, você ficou tão bonita de calça se você só usava calça. Você fica melhor de calça do que de saia. E começou a vir aquelas palavras, o inimigo começou a enganar. Só que eu tinha aquele receio, né, irmãos? Eu tinha aquele receio, eu temia Jesus voltar naquele momento e para onde vai minha alma? E aí o que acontece? Para dormir, eu não dormia de jeito nenhum de uma calça, eu não era nem louca, né? No sentido assim de falar. Na época, né, eu me via dessa forma. Porque vai que Jesus volta à noite. Como que vai ficar a minha vida de noite se Jesus voltar e eu de calça? Então, assim, irmãos, tem pessoas que se iludem com isso. Ah, eu não vou fazer agora, mas para Deus isso não funciona não, irmãos. Se você não quer usar, perdão, se você não está usando, você tem que se arrepender de verdade, né? Não adianta você usar uma roupa mundana de dia ou, né, usar uma roupa mais doutrinada à noite por medo de Jesus voltar e você ser condenado. E se você não arrependeu, não adianta, irmãos, porque pedir perdão a Deus é estar arrependido de algo. Se você não se arrependeu, se vai amanhecer o dia, se você vai ter coragem de usar de novo, então você não está arrependida. Você não arrependeu. Então Jesus perdoa aquele que se arrependeu. Não adianta pedir perdão de boca para fora. Então as pessoas acham que é simples assim, né? Pedir perdão a Deus e ponto final, acabou. Não, irmãos, não é bem assim não. Deus sonda os corações.
Deus sonda lá no íntimo, lá no profundo. Se ele vê que realmente há um arrependimento profundo dentro de você, aí sim você é lavada, você é purificada, você é perdoado, você é perdoada. Então não vamos nos iludir, irmãos, porque nós sabemos que os jovens, para fazer isso aí, não é rotina. A maioria, não todos, não estou generalizando, mas a maioria, irmãos, tem esse processo. Ai, Mamira, como é que você sabe? Eu já fui jovem, irmãos, eu já tive contato com jovens, né? E hoje em dia até então a gente tem contato com jovens, a gente sabe como é que funciona. Né? O inimigo vem enganando a gente de várias formas e a gente tenta de alguma forma a ficar nessa balança aí, né, para tentar conformar que não está totalmente no mundo, mas essas coisas não levam também ao céu, não, porque Jesus ele quer uma entrega total. E aí eu ficava nessa, né? Senhor, me perdoa e tô lá, né? De saia da doutrina para dormir. Amanhã ser o dia, vai para a escola, era calça de novo, né, irmãos? Misericórdia. É triste, né, irmãos? Porque a gente é tomado de uma tamanha cegueira que a gente pensa que Jesus vai voltar, mas vai demorar. Não é agora, né? Eu tenho que aproveitar e fica focado demais em amizades, irmãos. E eu quero dizer para você que é jovem, você que não é jovem, você que já tem sua família, mas você fica muito enturmado com pessoas que é ímpio, irmão, se afasta. Se você quer morar no céu, se afasta. Não se mistura não, porque não vai. Quando você está com alguém espiritual, as coisas vão fluir para o crescimento da sua vida espiritual. São experiências que são contadas da parte de Deus, conversas espirituais, deixa eu ver, que eu posso mais dar um exemplo. A pessoa vai falar de testemunho, vai falar de experiências. Quando a pessoa é do mundo, irmãos, a conversa é mundana. Vai falar do ator, vai falar da atriz, vai falar de fulano, vai falar de ciclano, o que fulana fez na festa, o que não fez. Só coisas que não vai edificar. Então a tendência é o quê? É fazer com que você vai, né, se corrompendo, né? Então, assim, irmãos, a Bíblia diz, né, não ide segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta não ide segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, você não pode ir segundo o conselho do ímpio, independentemente de ser sua família, de ser seu vizinho, não vai segundo o conselho dele, porque o conselho dele não é um conselho na direção de Deus, é um conselho segundo a forma de viver que eles têm no mundo. E nem tampouco sentar na roda deles, irmãos, porque sentar na roda deles é você fazer coisas também que não vai agradar a Deus. Lá vai sair uma piadinha, você vai acabar rindo de uma piadinha que é desagradável a Deus, você não está falando, mas você está em comunhão de acordo com aquele que está falando, você está rindo de uma certa forma, você está participando com eles também dessas coisas que não convém a um servo de Deus, a uma serva de Deus participar. E, irmãos, quando formava chuva, tempestade, nosso Deus, aí o temor me cobria novamente. Eu não sei se temor, né, como eu digo, mas receio, né, porque eu ficava preocupada, né, se eu estivesse na rua, eu tinha que ir embora para trocar de roupa, irmãos, porque eu tinha medo de Jesus voltar, eu tô de bermuda, tô de calça. Não era short, né, irmãos, eu não tive essa coragem de usar short mesmo, mas aquela bermuda que era até o joelho, né, antigamente se usava ela na minha época, né, que eu não sou tão velha, mas assim, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, 14 anos, mais ou menos, né? E enfim, irmãos, eu ia me levando dessa forma, né? Mas como eu disse para os irmãos, quem conhece a palavra, irmão, sempre fica naquele receio, né? De conhecer a verdade, de saber que essas coisas são do diabo, mas acaba se deixando levar. Por qual motivo? Porque a pessoa não se entrega para Deus de verdade, irmãos, né? Então, para mim era mais difícil, porque na minha cidade também não tinha igreja de doutrina, né? Meu pai frequentava a igreja Assembleia antigamente, bem mais antigamente, quando eu era pequenininha. Quando eu fui crescendo, passando para a fase da adolescência, meu pai já não estava mais tão frequente na igreja como minha mãe. Nisso também, que a igreja também já tinha mudado bastante. E não tinha igreja assim firme, fixa para mim estar congregando, irmãos. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente congregar numa igreja que prega a palavra, que prega a doutrina. Porque você está ali envolvido com os irmãos, a pregação constantemente, isso fortalece muito a gente espiritualmente, sabe, irmãos? Você tem um certo apoio, você tem uma certa segurança a mais. Não que você tem segurança no homem, na mulher, não. A segurança em Jesus, porque a palavra te fortalece, né? Tipo assim, se você come todo dia a comida, a refeição principal, padrão, arroz, um feijão, que tem uma bastante substância, e você faz uma complementação,
né? Você tá ali forte, você tá ali com disposição, né? Então, assim, espiritualmente também é a mesma forma, né? Se eu passo o dia todo sem me alimentar, comendo besteira, eu não vou ter disposição, não vou ter ânimo, não vou ter força. Então, isso está acontecendo na vida de muitos, por quê? Porque a tendência é só enfraquecer, irmão, só enfraquecer. É um alimento fraco. Ah, Jesus cura, Jesus vai prosperar na sua vida. É a campanha da prosperidade, a campanha para você conquistar um bem material. E nisso que a pessoa espiritualmente só vai enfraquecendo, só vai enfraquecendo. Às vezes ouve uma live de oração, mas essa live é só para ouvir, não é para orar, né? Às vezes fica até a madrugada ali ouvindo oração no celular, mas é só para ouvir mesmo, não ora, né? Porque você vê muitas pessoas, ah, mas eu tô num grupo de oração, irmã, que é fogo puro. Fogo puro porque tá lá assistindo, não ora, não faz um jejum. Então, muitos estão nessa situação, irmãos, e a tendência é só enfraquecer. E então, irmãos, eu fiquei nessa situação por algum tempo, né? Não cheguei a participar de outras coisas, apesar que me ofereceram. O diabo usou pessoas para me oferecer mais coisas que não agrada a Deus. Mas por essa cisma eu não participei de muita coisa, né? Por ter um certo ali, um certo temor, né? Assim, não sei se essa é a palavra correta, né? E não quis participar de muitas coisas do cigarro, né? Por exemplo. E muitas outras coisinhas, né? Que eu não estou me recordando aqui no momento. Mas enfim, irmão, chegou um momento que eu estava em casa, eu recebi um convite de uma irmã que também estava na situação que eu, fraca na fé, uma amiga minha na época. E ela falou comigo, Miriam, vamos fazer uma visita a uma igreja. E essa igreja era uma igreja Deus e Amor que tinha aberto, né? E nessa cidade, eu peguei e falei assim, eu nem quis ir não, irmãos, porque a igreja lá abria, ficava 2, 3 meses, fechava. Abria, ficava 2, 3 meses, fechava. Inclusive agora, atualmente, nem tem mais lá a IPDA. E nenhuma outra igreja de doutrina. E aí, o que acontece? Eu falei, não animei muito pra ir com ela não, sabe? E eu não fui. E passou o tempo, ela foi insistindo, ela também que estava fraca na fé igual eu. Mas eu creio que Deus usou ela também, né, para benefício dela espiritualmente, para meu benefício, porque Deus sabia a sinceridade que tinha no meu coração, apesar das minhas fraquezas. Eu tinha um alvo, um objetivo, e nisso, irmãos, que eu tive um sonho também, né? O Senhor me mostrou um sonho de despertamento, porque eu ficava nessa pedindo perdão a Deus, né? Pedia perdão, depois estava ali cometendo, né? E eu tive um despertamento que eu via, irmãos, o fim do mundo. Eu via que Jesus estava voltando, que ele tinha voltado. E de repente eu comecei a ver aquela destruição na cidade. Muita chuva, muita água barrenta, casas, coisas quebrando, desmoronando, aquela destruição total mesmo, né? E tipo assim, como. Não sei nem se você poderia citar esse exemplo, mas alguns de vocês já viram filmes, né, de destruição de água, de enchentes, né? No tempo de sua ignorância. E foi mais ou menos assim essa cena, sabe, irmãos, que eu vi. Então foi algo bem assustador para mim, muito profundo, né? E eu fiquei naquela situação em apuros, em desespero. E eu pensei, meu Deus, o que será de mim, Senhor? Eu fiquei, meu Deus, misericórdia, minha agonia era muito grande, meu desespero era muito grande. E eu clamava, eu me desesperava, e eu falei, Senhor, abençoa que isso aqui seja apenas um sonho, que isso aqui seja um sonho, que eu vou acordar. Que eu venha, Senhor, acordar, que isso aqui seja um sonho, que eu venha acordar e se eu acordar eu vou fazer as coisas diferentes, eu vou fazer as coisas de uma forma diferente, eu vou servir ao Senhor com mais sinceridade, com mais fidelidade. E, irmãos, para honra e glória do nome do Senhor, pela misericórdia de Deus, eu acordei. Não, irmãos, para mim foi um alívio, eu não estava acreditando, porque o sonho foi muito real, irmãos, foi muito real. Como se a minha alma estivesse realmente lá, né, naquela agonia, naquele desespero. E verdadeiramente o Senhor, pela sua grande e infinita misericórdia, me deu mais uma chance, me deu mais uma oportunidade. E eu, né, depois da insistência dessa irmã, dessa minha amiga, eu fui para a igreja, Deus e Amor. Chegando lá, o pastor me chamou, falou que Deus tinha obra na minha vida. E ele falou assim, no dia seguinte eu quero vocês aqui na igreja, eu quero ter uma conversa com vocês, porque não foi só eu, foi eu e mais algumas amigas minhas, né? Na época para a igreja, o pastor irmão chegou até a nós. E nem a esposa dele ele tinha chamado, não. Ele ficou tão assim. Acho que ele se comoveu em ver a situação de jovens, né? Que assim, tinha tudo para estar fazendo a obra de Deus e estava se deixando levar por bobeirinhas, né? Por coisas do mundo que aparentemente para o homem pode ser coisinhas mínimas, mas para Deus era coisas que atrapalham a salvação, que afasta o homem e a mulher de Deus. E ele chamou nós, né? E
falou, cada um traz sua Bíblia, e nós levamos a Bíblia para a igreja, foi na parte da manhã, e ele começou, irmãos, a explicar a Bíblia, detalhe por detalhe. Ele foi diretamente com nós, falando, ó, para que vocês querem batom? Jesus não aceita, Jesus não agrada, Jesus já fez vocês bonitos da forma que vocês são, porque eu deixava levar por um brilho, um glossinho bem transparente, né, irmãos, ou rosinha claro. Isso, assim, o inimigo tem as formas de enganar, né, irmãos? E a pessoa na fraqueza acaba se deixando levar por essas coisas, né? Pela teimosia, porque diante de Deus não tem desculpa. E aí ele foi explicando, irmãos, foi orientando do começo ao fim, todos os detalhes, né? A camisa, né, a blusa, assim, às vezes levanta o braço, a barriga tá de fora, então tem que ter vigilância, tem que ter a combinação. E foi falando tudo, e a partir daquele dia, irmãos, eu tive, assim, um encontro com Deus, eu realmente decidi o que realmente eu queria seguir, e eu fiquei firme com Jesus a partir daquele dia e até hoje, né? Graças a Deus, eu não penso em voltar atrás, não penso em retroceder, até porque o Senhor não tem prazer na vida daquele que volta atrás. E estou aqui para contar a vitória, para contar que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele tem muita coisa ainda a fazer através da minha vida, por isso que eu aproveito o meu tempo, estou lutando para aproveitar o tempo que o Senhor tem me dado para fazer algo para o Senhor, enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho oportunidade, que assim seja com você também, meu irmão, você que é jovem, minha irmã, você que é jovem, meu irmão, você que já tem uma família, mas você também tem uma certa insegurança, um certo desequilíbrio, se firma com o Senhor de verdade, amém? O Senhor que é nós completamente, entregue a Ele o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos avante. Jesus se aproxima, o diabo está aí para enganar. Vamos ter visão espiritual, amadurecimento espiritual. Que as coisas do mundo são passageiras, são ilusão. Não vamos nos deixar levar por isso, não. Amém? O Senhor abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Agradeço por todas as tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelo teu amor, pois esta é a causa de eu estar de pé. Reconheço que tu és o Deus dos impossíveis, o Pai soberano, és o Rei invencível. Recebe, Senhor, a minha adoração. Por isso eu louvo, exalto e bendigo ao meu Salvador. Como oleiro, tu és o meu Criador. E como um vaso estou aqui a te adorar. Podes vir me moldar, faça a tua obra em mim, molda-me por completo pra santificação. Enche-me da virtude da tua unção, pois estou aqui pra ser um novo vaso. Faça a tua obra em mim, molda-me por completo pra santificação. Enche-me da virtude da tua unção, pois estou aqui pra ser um novo vaso, pra ser um novo vaso.